Então, dando continuidade à nossa aula, nós temos ainda outras substâncias, né, outros medicamentos. O Fenergan, por exemplo, ele é utilizado na saúde mental como anti-histamínico, né, porque ele tem uma atividade antialérgica, antiemética, sedante, né, para a indução do sono, que tem uma atividade hipnótica, mas também ele pode interagir com o receptor de sódio, né, para proteger a anestésico local, e também para potencializar drogas que o paciente está utilizando, né, no caso, vai potencializar antipsicóticos, né, que o paciente pode estar utilizando. Tiamina, no caso a vitamina B1, que é importante para o bom funcionamento do sistema nervoso, dos músculos, do coração, e auxilia muito no metabolismo da glicose, e a sua deficiência causa lesão cerebral, muitas vezes irreversível. Por isso que muitas pessoas falam, é bom o complexo B, a vitamina do cérebro. Né? Na verdade, a gente está falando também especificamente da tiamina, tá bom? Aqui é um exemplo dos receituários que são padrão para a gente estar atento a, se tiver, né, na instituição que você trabalha, cuidar para que ele fique restrito, trancado, assim como os psicotrópicos são medicamentos de responsabilidade do enfermeiro para controle e segurança, tá? Não pode deixar solto, não. E a chave tem que ficar com o enfermeiro de plantão, tá bom? Muito bem. É também proposto para essa aula falarmos um pouco sobre a questão do suicídio, a problemática do suicídio. Então, num contexto nacional, nós temos que a cada 45 minutos um brasileiro morre vítima de suicídio. Numa sala de 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio, e o Brasil está em 8º lugar em números absolutos de suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, desde 2012, nós temos dados da Organização Mundial da Saúde que classificou lá o Brasil em 8º lugar. Tá? Então, epidemiologias de dados disponíveis. O contexto mundial diz que para cada suicídio há mais pessoas que tentam suicídio a cada ano do que nós temos lá notificado, tanto que nós temos um problema sério de subnotificação em saúde. Então, a tentativa prévia, a pessoa que já tentou alguma vez, ela tem um fator de risco associado aí em relação à população em geral. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens com idade de 15 a 29 anos, e 75% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Vejam, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio durante todos os anos no mundo. E estima-se que aconteça um suicídio a cada 40 segundos. Então, enquanto nós estamos aqui estudando, nós podemos ir contabilizando quantas pessoas conseguiram e acabaram cometendo suicídio. Nós temos uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que é no mês de setembro, que tem o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio, tanto no Brasil como no mundo, e como prevenir. E desde 2014 acontece no mês de setembro. Ele foi iniciado no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. No mundo, ele foi iniciado por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. Todas essas entidades, elas têm muito material, muita literatura a ser consultada, tá bom? Só que assim, nós profissionais de saúde, nós precisamos pensar em suicídio como uma possibilidade. Então, como nós vamos entender, né, ou definir o suicídio? O que leva a pessoa a se matar? E como se sente essa pessoa? E entender um pouquinho do sentimento e do impulso suicida. São normais? Veja, suicídio é um gesto de autodestruição, de realização do desejo de morrer e dar fim à sua própria vida. É uma escolha, uma ação que tem graves implicações sociais. Por que eu falo isso?
porque a literatura aponta assim, e porque nós sabemos, né? Pela literatura, os estudos mostram que de cada suicídio, de 6 a 10 pessoas, pelo menos, são afetadas, são impactadas, sofrem as consequências desse suicídio. Então, e pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. Isso são dados de literatura. Então, o que leva uma pessoa a se matar? Vários motivos. Normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, cobranças sociais, culpas, remorsos, medos, ansiedades, depressão, fracassos e até mesmo humilhações. Então, o bullying não é uma situação tão simples assim. Ela deve ser tratada. Bullying entre as crianças, adolescentes, jovens, qualquer um de nós. Ninguém tem direito a humilhar ninguém, né? Então, nós precisamos falar sobre isso, pensar, refletir e evitar o máximo essa situação desagradável. Como se sente essa pessoa? Em uma situação de ambivalência, ou seja, sentimentos e ideias de conflito interno, porque ela pensa que ela está numa situação de solidão e muitas vezes um isolamento insuportável. Mesmo durante essa pandemia, nós temos uma taxa de suicídio também a ser vista com carinho e observada, para que a gente consiga detectar rapidamente se tem alguém próximo com ideação suicida e evitar, né, essa situação. Como essa pessoa se sente? Vontade de desaparecer, de fugir, ir para um lugar ou situação melhor, necessidade de alcançar a paz, descanso e final, né, imediato dos tormentos que não terminam. Então, é uma constante negativa sobre essa pessoa. Às vezes são pessoas que buscam atenção por se sentirem esquecida, ignorada, uma sensação de estar só, muitos sentimentos negativos. Então, se nós observarmos isso em alguém, nós precisamos estar atentos, estar próximos e tentar evitar que o pior aconteça. O sentimento e os impulsos suicidas são normais? A literatura mostra que pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana, é estimulada pela possibilidade de escolha e que é uma reação natural. Porém, é mais comum nas pessoas que estão exaustas por dentro, emocionalmente fragilizadas, diante de situações que despertam a possibilidade de estudo. Então, o que também nós vemos nos estudos na literatura? Que quem tenta suicídio está pedindo ajuda. O suicídio está vinculado a alguma doença mental? Quais os tipos de suicídio? Quais os meios utilizados? Então, nós precisamos também entender que tem a atuação do psicólogo, propostas terapêuticas dentro do hospital, das instituições, que devem ser acionadas, né? Então, quais os tipos de suicídio? Tem o suicídio egoísta, que acontece quando a pessoa se sente totalmente separada da sociedade, quando os laços familiares são enfraquecidos, por exemplo, por perdas, perda de família, perda de amigos, aposentadorias, ou seja, é a pessoa que se sente separada, que se sente aquém da sociedade. Existe o suicídio altruísta, que é alguém que comete suicídio por causa de uma causa política, religiosa. Por exemplo, nós temos aquele caso, né, sequestradores do avião do 11 de setembro, certo? Então, eles pensam em ideias coletivas, expectativas coletivas, e aí pensa que a morte é o resultado, é a solução, né? E tem o suicídio anômico, que acontece quando o caos provocado por grandes mudanças em uma sociedade, por exemplo, uma crise econômica, uma pandemia, né? Muitas vezes motivados por desemprego, perda de poder aquisitivo, enfim, o paciente acaba trazendo essa possibilidade de suicídio como solução para os seus problemas. Os meios mais utilizados são esses, né, conforme a literatura que eu pesquisei: tiro em armas de fogo, overdose de droga e álcool, enforcamento, envenenamento,
inalação de monóxido de carbono, sufocamento de certa altura, cortados pulsos, choque elétrico e afogamento. Nós temos que tomar muito cuidado com esses meios utilizados, por exemplo, o envenenamento é uma situação, mas também o próprio medicamento que o paciente faz uso, medicamentos controlados, que o paciente fala, se eu tomar todos de uma vez, o que acontece? Né? Então, na verdade, nós precisamos lembrar que ele está pedindo ajuda, ele já está te dando um sinal, precisamos atuar rápido, certo? Fazer uma abordagem familiar, lembrando do que fazer e o que não fazer, porque a própria Organização Mundial da Saúde, estudos mostram que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos, ou seja, o fato é que 9 em cada 10 casos, em cada 10 pessoas poderiam ser prevenidos. Então, nós precisamos conscientizar isso, educação e saúde, dialogar e sensibilizar a população em geral. Então, o que nós vamos falar em relação à família? Oferta de ajuda, apoio emocional, foco nos sentimentos positivos, o direito de sigilo, orientar medidas de prevenção, diminuir acesso fácil aos meios de cometer suicídio, uma vigilância rigorosa, não deixar esse paciente sozinho e encaminhar a equipe especializada. Nós temos estratégias de intervenção, de protocolos e políticas públicas. O que fazer então? Ouvir, mostrar empatia, ficar calmo, ser afetuoso, dar apoio, levar a sério essa situação de risco de suicídio e verificar o grau de risco, identificar outras formas de dar apoio emocional, tirar os meios pelos quais o paciente pode se matar, tomar atitudes, conseguir ajuda, e se o risco é grande, deve ficar com a pessoa e não deixá-la sozinha em hipótese alguma. O que não fazer? Ignorar a situação. Ou o paciente fala de suicídio, nossa, que absurdo. Não, nós não temos direito a julgá-los, né, e deixá-los numa situação mais constrangedora. Pelo contrário, nós devemos apoiá-lo no sentido de dar apoio psicológico, emocional, para que ele não cometa suicídio, certo? E dar apoio a essa família para cuidar dessa pessoa. Tentar se livrar do problema acionando outro serviço e aí se livre da situação. Isso não pode, o paciente é seu, você deve abraçar a causa, né? E responsabilizar-se enquanto enfermeiro da unidade, enfim. Então, falar que tudo vai ficar bem, pode falar? Não. Tem que falar, olha, como o senhor está, ter aquela escuta qualificada, né? Outra coisa que não se pode fazer, desafiar a pessoa a continuar em frente. Não, você não conseguiu assim, por que você não se joga na frente do metrô? Na verdade, você está estimulando de uma certa forma ou até dando uma ideia que ele nem tinha. Então, cuidado com essa situação. Fazer de conta que não é nada, né, dar falsas garantias, jurar segredo, sendo que você vai ter que conversar com a família sobre o caso e não deixar a pessoa ficar sozinha. Esses documentos são documentos oficiais, né, do Ministério da Saúde, da CVV, então, o Centro de Valorização à Vida, que é muito importante vocês acionarem, né, lerem, são de fácil leitura e até a leitura é gostosa, para que vocês entendam um pouco mais sobre as prerrogativas, protocolos e recomendações e, ao mesmo tempo, pense sobre isso, porque essa situação de pacientes tentando suicídio não é só na saúde mental. Vocês podem ver isso em outras alas, pronto-socorro, ambulatórios, unidade de internação de clínica médica, maternidade, certo? Então, nós temos que assumir essa situação no sentido de é possível acontecer, então vamos evitar. E eu termino essa aula falando de algo bonito, né? Que nós precisamos pensar. Que a vida é feita de escolhas, então nós devemos escolher ser felizes, tá bom? E é o que eu desejo muito para vocês, que vocês sejam muito felizes.